Boa tarde, meus amigos, meus queridos. Eu quero, neste momento, fazer também uma reflexão sobre o que nós estamos assistindo e vendo nas redes sociais todos os dias. Neste momento, é considerado um momento de turbulência no que diz respeito à política, à religião, à sociedade, à família, em vários aspectos do nosso viver. Nós estamos chegando a um momento difícil na nossa sociedade, no nosso mundo. Eu tenho acompanhado muitas vezes relatos, comentários, vídeos, áudios nas redes sociais que diz respeito ao sistema que no momento está praticamente uma controvérsia muito grande, questões de ideias um tanto complexas em vários sentidos e com especialidade ao povo, né, evangélico, o povo que se diz cristão, como eu também defendo a fé em Cristo Jesus, defendo a verdadeira lógica da palavra de Deus, tendo que eu aprendi e cada dia procuro cativar mais aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Já tenho um bom tempo que faço parte da fé evangélica, né? Em Cristo Jesus. Não tenho religião, não defendo, hoje não defendo um título religioso, não defendo uma denominação religiosa, não defendo um pastor, bispo, apóstolo, padre, não defendo nenhum desses fenômenos. A única coisa que eu defendo é a verdade, a palavra de Deus, pois desde 1980 que eu me aderi ao conhecimento do Evangelho de Cristo e Deus me deu a oportunidade de crescer, me desenvolver e me deu também a oportunidade de me independer, de me tornar uma pessoa independente de algumas sistemáticas doutrinárias ou mesmo consideradas, como muitos consideram, né? Não simplesmente doutrina, mas preceitos criados e alterados também muitas vezes pelo próprio homem. Portanto, o que eu vejo nos nossos dias são cumprimentos mesmo da palavra de Deus. O próprio Deus já nos advertiu pelos seus santos profetas, desde tempos primórdios. Todos os profetas vaticinaram sobre os nossos dias atuais. Falaram na época deles com relação ao sistema presente da sua época e também vaticinaram ou prognosticaram sobre os nossos dias. E o que nós estamos vendo, acompanhando hoje no nosso mundo, não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo, essa chamada confusão religiosa, essa demanda política, essa questão ideológica em vários aspectos, vários conceitos, não é mais nem menos do que cumprimento da palavra de Deus. Os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, o próprio Daniel falou muito sobre esses aspectos que hoje nós estamos vendo. E o próprio Jesus nos advertiu muito no livro de Mateus sobre esses fatos, chamada apostasia dos considerados crentes cristãos. Jesus falou muito sobre os falsos crentes, falsos cristãos, falsos profetas, falsos apóstolos. O apóstolo Paulo falou muito sobre os falsos apóstolos que se levantariam
de dentro do próprio povo de Deus, de dentro da própria igreja, e eles atrairiam a si multidões, porque ensinariam o povo aquilo que seria do seu próprio interesse, do seu próprio agrado, e conseguiria atrair a si multidões, levando essas pessoas a um destino caótico, a um destino desastroso, tanto social, psicológico, como também espiritual. E, portanto, essa questão que nós estamos enfrentando hoje aqui no Brasil, a questão que se mistificou, questão política, religiosa, questão social, questão moral, vamos dizer assim, que está envolvida aí também nessa situação e cada dia mais se degenerando. A questão moral do ser humano está cada dia se degenerando por causa dessa confusão, dessa turbulência que nós estamos vendo e todos os dias acompanhando na TV, nas redes sociais, nos jornais, na boca do povo, e daí uma confusão completa. Mas quem tem entendimento, quem tem raciocínio, quem tem uma mente lúcida para entender tudo isso, entende claramente e nada vai lhe abalar, nada vai lhe destruir, nada vai mudar o seu conceito moral, o seu conceito social, o seu conceito espiritual, o seu conceito filosófico, religioso da sua fé, da sua confiança verdadeira naquele que tudo pode, naquele que é o Senhor e Senhor e Rei dos Reis. Porque em todas essas coisas só tem uma coisa fundamental aí. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a realidade. Nada vem para o mal daqueles que amam, honram o nome do Senhor. Honrar, que eu quero dizer, não é aqueles que estão aí se agrupando em multidões, clamando em alta voz, gritando em alta voz, como fizeram lá os profetas de Baal, no dia da disputa, no dia da competição do profeta Elias com os profetas de Baal, que Elias chamou ali os profetas de Baal, chamado lá no Monte Carmelo, e fez um desafio para eles. Porque eles também falavam em Deus, eles pregavam a Deus, mas serviam a Jezabel, eram devotos de Acabe e de Jezabel, faziam aquilo que Jezabel e Acabe mandavam. E muitos deles eram até considerados profetas de Deus, mas haviam distorcido a verdade, haviam desviado da verdade, do verdadeiro conceito da fé, da obediência, dos princípios divinos, eles estavam à disposição de Jezabel. A Bíblia diz ali que eles comiam na mesa de Jezabel. Eles comiam o pão de Jezabel e de Acabe. Jezabel mandava, dava ordem, e eles diziam, pregavam o que eles quisessem que eles pregassem. O que eles mandavam ele pregar, eles pregavam. E Elias já estava praticamente estarrecido, estava praticamente saturado com essa situação. De lá o texto de 1 Reis é que Elias chamou os profetas de Baal e disse para eles: olha, hoje nós vamos fazer um desafio. Nós vamos desafiar hoje essa situação. Nós vamos hoje saber qual Deus eu sirvo e qual Deus vocês servem. Se eu sirvo ao verdadeiro Deus, então ele vai responder. Se vocês servem ao Deus de vocês, é o verdadeiro, ele vai responder também. E chamou eles ao monte e ali fez um sacrifício. Sacrificou animais ali como era de costume, sacrificar o animal para fazer o holocausto perante Deus. Sacrificou o animal, pegou a sua parte, uma das 3 partes, e as 2 partes deu para eles e disse para eles: vocês são muitos, vocês façam primeiro o sacrifício de vocês. Se Deus responder, se esse Deus de vocês responder, é esse que nós vamos servir. Eu passo para o lado de vocês e vamos servir junto. Mas se o meu Deus responder, então é esse Deus que nós vamos servir também. E vocês irão para o meu lado e vão servir junto. Pronto. Marcou o tempo, o horário, e foram para o local.
e lá fizeram o sacrifício, mataram o animal. Elias deu a parte para eles, guardou a sua e pediu para que eles fizessem primeiro o sacrifício deles. Isso começou pela manhã, bem cedo, e eles eram 400 profetas, segundo o texto lá, diz que eram 400 profetas, e ali era só. E eles sacrificaram ali, fizeram o seu holocausto, e se curvaram perante o altar, e pediram, clamaram, suplicaram, rogaram, e clamavam alto, e de toda forma para ver se havia quem respondesse, se alguém respondesse ali, se havia uma voz, um sinal, um fenômeno, alguma coisa que viesse confirmar o seu sacrifício. E nada aconteceu. E já estava dando o meio horário de meio-dia e nada aconteceu. E eles clamavam mais e mais. E Elias dizia para eles: quem sabe o Deus de vocês está dormindo, está fazendo alguma viagem, está ocupado, não pode ouvir vocês. E eles clamavam, chicoteavam o seu próprio corpo, e se ensanguentavam ali, os seus corpos estavam ensanguentados, derramando sangue do seu próprio corpo ali, e aquela coisa, gritavam em alta voz e nada aconteceu. Elias sozinho disse: agora chega, vocês já fizeram a parte de vocês, agora eu vou fazer a minha. Se aproximou do altar que estava todo bagunçado, todo badernado, todo quebrado, desajeitado. Elias ajeitou o altar, colocou as pedras no lugar, para cumprir o que estava estabelecido na palavra de Deus, que o altar teria que ser composto de 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Elias ajeitou as pedras, colocou no lugar, tomou a sua parte do animal, do holocausto, colocou em cima do altar, se prostrou no altar e não falou muita coisa e disse para Deus: Senhor, se tu és Deus sobre Israel, e se eu sou o teu servo, e que tu mesmo fizeste estas coisas para que este povo viesse a compreender que tu és Deus, e que tu mesmo, Senhor, o enviaste para a mente deste povo o espírito de confusão, o espírito de baderna, de descrença, de desobediência, de incredulidade, Senhor. Agora, Senhor, responde, e no mesmo instante, a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, até a água que Elias havia mandado eles fazerem um rego em volta do altar, enchido de água, até a água o fogo lambeu naquele momento. E todos naquele momento caíram de joelho e clamaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pronto. O resumo dessa história é que Elias tomou aqueles 400 profetas, levou o cume do monte e de lá precipitou todos de cima do monte e acabou com aqueles 400 profetas. Essa história é um paralelo da vida do que nós estamos assistindo nos nossos dias, no nosso mundo, com essas religiosidades que existem aí, essa proliferação religiosa, crenças de todo tipo, uma fé que na realidade não tem fundamento, não tem lógica, não tem princípio, não tem regra, não tem ordem. Fé que simplesmente são fé que está no coração do homem simplesmente por uma questão pessoal, interesseira, por uma questão de interesse material, de interesse próprio, de satisfação humana, de satisfação carnal, de satisfação egoística, presunçosa, soberba, que não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus, esse tipo de religiões, de fé que existe aí nesse mundo, nesse Brasil que está aí, essa proliferação, cultos que não tem princípio, não tem regra, não tem fundamento bíblico, não tem lógica, não tem apoio nenhum da palavra de Deus. E as pessoas se julgam dono de uma santidade, dono de uma verdade, dono de uma religião, dono de uma fé que, na realidade, no fundo, não passa de um sistema
simplesmente de um sistema ideológico de presunção, de interesse, de ostentação de poder, de soberba, usurpação de nome, como vemos aí, pessoas se denominando apóstolos, se denominando sacerdotes, se denominando bispos, se denominando... Só se falta se denominar Deus, só se falta denominar Jesus, porque profeta, apóstolo, bispo, sacerdote, tanta coisa, não tem nada a ver isso aí. Não existe mais sacerdote, não existe mais apóstolo. O último apóstolo da história da Bíblia Sagrada foi o apóstolo São Paulo, assim mesmo, ele nem se considerava apóstolo. Ele não era digno de ser chamado apóstolo, ele mesmo dizia, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi um perseguidor da verdade da Igreja de Deus e ele fazia a obra de Deus com sentimento de coração, com amor, porque ele foi chamado num momento difícil da sua vida. E ele realmente foi transformado, ele realmente foi convertido de verdade. Não é essa situação que nós estamos vendo aí, que as pessoas estão fingindo de crença, fingindo de religião, fingindo de que são convertidos, fingindo de que são batizados com o Espírito Santo, fingindo de que têm os dons espirituais. Simplesmente fingimento, não tem nada a ver. Apóstolo, profeta, sacerdote não existe mais. Hoje, a Bíblia ensina que existe o dom de profecia. O Espírito Santo pode usar uma pessoa e falar uma palavra, ou profetizar uma palavra que pode acontecer na vida de alguém, mas essa pessoa pode ser qualquer uma pessoa. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, um velho, pode ser qualquer pessoa. Não depende de que ele esteja ligado a um conceito religioso, ligado a uma religião, ligado simplesmente a um conceito evangélico. Ele pode ser qualquer pessoa, o Espírito Santo pode usar ele com uma palavra de profecia. Mas nem por isso ele pode se denominar um profeta. Criar um ministério e se colocar, se denominar um profeta de Deus, se denominar um servo de Deus, usurpar um título, um poder que não lhe pertence, que não é lhe dado por Deus. Muitos desses fizeram no passado e foram decepcionados no futuro. Deus mesmo mandou alguns outros profetas desmascarar esse tipo de pessoas. Apóstolo, não existe sacerdote. O último sacerdote da história foi Cristo Jesus. O único e o último sacerdote foi Jesus. No seu sacrifício, na morte, na cruz, foi consumado todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus de salvação, de redenção da humanidade, foi consumado na morte de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo, o apóstolo aos Hebreus ali, ele fala claramente: havendo Jesus feito o único sacrifício, o último de todos e o único sacrifício em redenção da humanidade, acabou ali. Por quê? O ministério sacerdotal era para quê? O que servia o ministério sacerdotal? Deus elegeu, ou através de Moisés, escolheu o ministério sacerdotal, fundou o ministério sacerdotal na pessoa de Arão, os seus filhos, seus descendentes, seriam os sacerdotes, os levitas. Mas qual era a função do sacerdócio? A função do sacerdote era interceder pelo povo através de sacrifício de animais. E esse sacerdote ele teria que servir a Deus 100% no santuário, não podia ter outra ocupação no mundo comum. Ele não podia ter lavoura, não podia ter casa, não podia ter comércio, não podia ter outro negócio. O seu serviço era 100% a Deus. E o serviço dele era este: era interceder pelo povo através do sangue de animais, de sacrifício que se fazia 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. O sacrifício pela manhã era para perdoar o pecado que o povo cometia no dia anterior. E o pecado à tarde, o sacrifício à tarde era para perdoar o pecado que o povo cometia durante o dia. E este ministério representava o tipo de Cristo no futuro. Quando Jesus apareceu, que Jesus tornou-se o principal sacerdote, tomou todas as causas de todos os seres humanos, levou sobre seu corpo, lá no profeta Isaías, capítulo 53, ele tomou sobre si o pecado da humanidade.
levou sobre si as nossas maldades, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele se fez sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no livro de Hebreus fala sobre isso, capítulo 7 de Hebreus. Jesus se fez sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele foi o último de todos os sacerdotes. Nos dias dele ainda existia o ministério sacerdotal. Por isso existiam os saduceus, os fariseus, os sacerdotes que ministravam no templo de Jerusalém ali. Apesar de que eles estavam totalmente contaminados, corrompidos, porque estavam lotados no interesse material, no poder material, na riqueza, na avareza do poder material, da grandeza material. Mas mesmo assim Jesus não excluiu esse direito, esse poder, porque era dado por Deus. Eles eram sacerdotes, na verdade. Eles ainda eram da linhagem sacerdotal e ministravam como sacerdotes até o dia da morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, então todo o sistema sacerdotal, todo o sistema que representava sacrifício de animal, todo o sistema que representava ofertas de manjares, como diz lá no profeta Isaías, capítulo 1, o apóstolo também fala lá no livro de Colossenses, no livro de Hebreus, todo o sistema sacrificial acabou na morte de Cristo. Não se sacrifica mais animal para remissão de pecado, não se sacrifica mais animal para perdão de pecado, não se sacrifica mais animal para te obter salvação, redenção, não se sacrifica. E se alguém sacrificar, não tem mais valor para Deus. Por isso Paulo discutia com os judeus ainda nos seus dias, lá nas cartas de Filipenses, nas cartas, nas cartas do apóstolo Paulo aos romanos, na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Ele fala muito sobre a obra da carne, a obra do sacrifício, a obra da lei do sacrifício, que ele fala ali sobre o sacrifício material, sobre o sacrifício de animal, sobre aquele sacrifício que era feito pelos sacerdotes, porque ainda no dia de Paulo existia esse sistema que queria continuar ainda fazendo o mesmo trabalho, o mesmo sacrifício para a remissão e redenção das pessoas. E Paulo mostrava que não havia mais necessidade. Não havia mais necessidade de sacrifício de animal, porque em Cristo Jesus acabou esse sistema. Onde Paulo fala muito sobre as obras da lei, sobre as obras do sacrifício, sobre as festas cerimoniais. Paulo está falando sobre esse sistema de sacrifício, que era o sacerdote que fazia antes de Cristo. Era o tipo de Cristo, representava Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se alguém quer se salvar, se alguém quer obter a salvação eterna, a redenção da sua alma, se alguém quer alcançar o perdão dos seus pecados, você tem que se aproximar de Cristo Jesus, aceitar como seu Salvador e Senhor e aceitar o seu sacrifício. Que o seu sacrifício é a única forma do homem obter o perdão eterno. É a única forma. Não existe outra forma fora do sacrifício de Cristo. Portanto, não existe mais sacerdote. Se existir sacerdote, é lógico que vai ter que repetir tudo o que havia sido feito antes de Cristo. Vão ter que sacrificar animal de novo. Vão ter que continuar as mesmas obras de festas, comemorações de festas, cerimônias, e daí sucessivamente. E não há necessidade mais. Não há mais necessidade. Agora, como também existia a circuncisão, que estava dentro do mesmo sistema de lei sacrificial de animal, porque todas as vezes que sacrificava um animal, ou toda vez que se circuncidava, teria que sacrificar um animal também para fazer parte do sacrifício. Estava ligado o sacrifício de cerimônia, o sacrifício de festa, o sacrifício de manjares, o sacrifício de ofertas de manjares, como diz lá também no livro de Levítico, no livro de Números, Deuteronômio. Esses sacrifícios, essas obras, são chamadas obras de sacrifício cerimonial. Acabou em Cristo Jesus. E hoje, por exemplo, essa questão de proliferação, essa questão mística de religião, de denominação, de nome, de título, que isso não tem nada a ver com Deus. Deus não tem uma religião ou um título denominacional específico aqui na Terra. Deus não tem. A Bíblia não apresenta um título denominacional aqui na Terra
específico para Deus. A religião de Deus, meu querido, é aquela que está lá no livro de Tiago. Cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas tribulações, dos pobres, certo? Que está lá no profeta Isaías, capítulo 58. Vestir o nu, cobrir o despido, alimentar o faminto, certo? Cuidar dos doentes, dos enfermos, certo? Trabalhar pelo pobre. No caso do governo, é aquele que cuida do pobre, procura dar comida ao faminto, procura calçar o descalço, procura dar roupa ao que está nu, procura dar casa ao desterrado. Está lá no profeta Isaías, no capítulo 58. Essa é a verdadeira religião de Deus. Você creu em Jesus, que é o Salvador do mundo, e você tem que ter características pessoais, características de obras que dizam respeito à sua fé, à sua religião. Como um governo, como um principal do povo, como um líder de uma nação, esse líder ele tem que trabalhar pela sociedade, pelo povo. Tem que amar o seu povo, honrar o seu povo. Tem que ajudar o pobre, tem que honrar o homem trabalhador. Tem que ajudar o órfão, a viúva. Trabalhar para o bem da saúde do povo, para o bem da alimentação do povo, para o bem da moradia do povo, para o bem da educação do povo, para o bem da segurança do seu povo. Esse é o verdadeiro cristão, que ama o seu próximo. Foi por causa desse sistema